e para acompanharem com muita atenção, porque agora a gente recebe o professor Luiz Marques para conversar um pouquinho aqui sobre a situação, não só do meio ambiente. Luiz Marques, hoje eu vou pedir para você falar um pouco da nossa cena política, para a gente começar aqui, aquecer os tamborins. Como é que você recebeu essa informação, por exemplo, da ABIN, né, dessas espionagens, né? É difícil para todos nós, né? Ter que encarar isso aí. Seja bem-vindo, querido Luiz Marques. Obrigado, Conde. Bom dia a todo mundo. Mais uma vez, um grande prazer aqui estar com você, Conde. Bom, o que veio à tona, aquilo que nós, de alguma maneira, já imaginávamos, já sabíamos, que o Bolsonaro é um montador de um Estado policial. E que teria, portanto, se fosse reeleito, se tivesse sido reeleito, nós estaríamos hoje numa situação realmente de uma ditadura policial terrível. Né? O que seria da Amazônia se ele tivesse sido reeleito, né? Isso para não falar, então, na questão ambiental, né? Porque aí, se você me provocar, não paro mais. Então, vai lá, vamos de ABIN primeiro, vai. Então, é isso, quer dizer, você tem uma situação que eu estava vendo agora o Tardelli falar um pouquinho antes de entrar aqui, a situação é essa mesmo, é uma situação completamente cheia de surpresas, né, surpresas a cada esquina, e você tem, no meu entender, se o governo Lula, não tomar iniciativas muito vigorosas, no sentido, não é o governo Lula, né? Na verdade todo o Estado brasileiro, porque isso inclui na primeira linha de frente também o judiciário, nós temos que pôr na cadeia essas pessoas. Não é? Quer dizer, o Brasil sofreu 25 anos de ditadura e não puniu ninguém que de peso. E o que nós estamos sofrendo hoje é a consequência disso. É a consequência do fato que os ditadores, todo o esquema da ditadura brasileira de 64 a 85, ficou intocada. Não é? E isso nos leva, então, a essa situação de hoje, uma situação que você tem que o tempo todo está tentando responder a uma organização militar, policial e de extrema-direita, fascistas, para não falar nos grupos neonazistas lá do sul do país, que existem a rodo, e que agem como se nada, né, como se fossem intocáveis. Então, existe procedimentos democráticos dentro de todo o protocolo constitucional, etc., que permite e que mesmo obriga a punir essas pessoas. Então, o que eu acho que nós precisamos ter no Brasil é o cumprimento da lei. Né? Vamos melhorar as leis? Vamos, óbvio. Tem que melhorar muito as leis. Mas existem leis que não estão sendo aplicadas. De tudo, Conde. Se você abre o jornal todo dia, você vai ver o quê? Milionários que não pagam impostos, por exemplo. Não acontece nada. Não acontece nada. Você já viu um milionário ir para a cadeia? No Brasil? Não tem, mas precisa. Precisa, porque esse nível de permissividade é antidemocrático. No máximo, o milionário ganha uma tornozeleira para ficar na sua casa de campo, que tem piscina, sauna, cinema e tudo mais. Conspirando de lá, entendeu? Conspirando, exatamente. Conspirando. Então é isso, quer dizer, você pega, né, é meio transversal isso, né? Agora, claro que existem muitas. Falar é fácil, eu estou aqui na minha casa falando isso, é mais fácil do que se eu estivesse lá no Palácio do Planalto ou estivesse no Supremo Tribunal Federal. Existem pressões gigantescas na sociedade brasileira para que nada ocorra, a grande imprensa é enormemente responsável por isso. Você sente também, assim como eu sinto e muita gente que eu conheço, a incrível pressão que o presidente Lula tem que lidar diariamente por todos os lados, todos os flancos, para poder governar esse país? Então, isso é um elemento central, né, que você está falando, é um elemento central. Existe uma quantidade gigantesca.
de todas as partes, né? Você pega... Eu fico muito impressionado com as manchetes dos jornais brasileiros, tipo Folha de São Paulo, Estadão, Globo, etc, etc. Depois você vai ler a notícia, não é bem assim. Mas quem é que vai ler a notícia? Quem vai ler a notícia é um punhado de pessoas. Quem lê é a manchete. E a manchete é sempre, quase que sem exceção, contrário ao Lula. Lula faz o programa lá de industrialização, a manchete da Folha de São Paulo. Tomadas medidas que nunca funcionaram. Aí você vai ler lá que aquilo é um detalhe, tem um pequeno problema que de fato ali... Entendeu? Mas a manchete é essa. Então, tudo, né, existe uma pressão gigantesca. Agora, no meu ponto de vista, mais uma vez estou dizendo, eu não estou na pele do Lula, eu não sou governo, é mais fácil falar do que estar lá, mas a lógica da conciliação é uma lógica que no Brasil ela não funciona. Ela não funciona pelo seguinte, você tem a Casa Grande e a Senzala. A Casa Grande, 400, 500 anos de Casa Grande, as pessoas, a elite econômica, financeira, sistema político, agronegócio, etc., etc., eles não têm na cabeça deles a ideia de negociação. Não existe negociação, nunca existiu no Brasil negociação. Então, quando você tem uma atitude de negociação, uma atitude conciliatória, você abre espaço mais para eles e faz com que essa ofensiva fique ainda maior. Então, claro, você precisa de ter uma experiência, uma sabedoria, saber conhecer o terreno de uma maneira, isso aí o Lula sabe fazer como ninguém, mas não pode ter uma atitude conciliatória. Tem que ter uma atitude firme, enérgica, quando possível e necessário, ofensiva. E eu nunca vi isso acontecer no governo brasileiro, e isso é extremamente prejudicial para o governo. Prejudicial a parte da direita, eles sabem muito bem disso e têm atitudes ofensivas. Claro. E como eles sabem que o Lula tem uma tendência conciliatória, eles não são conciliatórios do lado deles, ao contrário. Entendeu? Então, a elite brasileira quer tudo e não quer dar nada. Essa é a ideia sobre a qual eles estão alicerçados. Olha como eu fiz bem em trazer também essa pauta para o Luiz Marcos, porque você está dizendo coisas aqui importantes que só alguém com a sua sensibilidade, também de historiador da arte, poderia trazer com a sua vivência também, porque essa questão da negociação versus a imposição também, e da maneira como foi constituído esse governo Lula. Imagina passar tudo que o Lula passou, 580 dias preso, a perseguição que ele sofreu e sofre, recentemente lá no relançamento da Abreu e Lima, da refinaria em Pernambuco, ele disse, eu tive 590 capas de revista, 63 capas me chamando de ladrão, né? 13 horas de Jornal Nacional me chamando de ladrão, ele falou tudo isso lá, impressionante ele falar, mas ele não quer vingança, ele não quer nada. Ele não quer... é correto que ele não queira vingança, ele tem que aplicar a lei. Não é vingança, é lei. É lei. É lei, certo? É lei. Então, é isso, sabe? Quer dizer, um Estado democrático é um Estado em que a lei é cumprida. Um Estado democrático é aquele no qual você discorda da lei. Muitas leis, você discorda delas, você luta para que elas sejam revogadas, substituídas por outras, etc, etc. Isso é o Estado democrático. Agora, se a lei está lá, tem que aplicar a lei. Então, se você pegar qualquer elemento, tá certo? Pega o Plano Nacional de Reciclagem de Lixo, de Tratamento de Resíduos. Você vai ler a lei lá e vai ver o que as prefeituras no Brasil fizeram. Acontece alguma coisa com as prefeituras? Não acontece nada. Então, o que é? Aí tem aquele... então vamos dar mais 5 anos para... Mas não, estava escrito que tinha um prazo lá, já, entendeu? Não foi cumprido. Se não foi cumprido, bota um processo em cima do cara, pune. É assim, certo? Se você está guiando lá no seu carrinho e você passa o sinal vermelho, o que acontece? Você é punido. E é normal que seja assim. Certo? Pode até ter injustiças. Mas a lei é essa, paciência. A lei né? só existe para um segmento da sociedade,
o mais pobre. Fica acima da lei, entendeu? Quer dizer, como se explica que uma figura nefasta, como o Bolsonaro e a sua família, estejam aí. O Bolsonaro, pelo menos, foi declarado inelegível, mas ainda pode recorrer, você sabe, né? Pode recorrer ainda para o Supremo Tribunal Federal. E não acredito que vão revogar essa inelegibilidade dele, mas ele não ele tinha que estar na cadeia. Basta ver o comportamento dele, não falar nada, apenas da Covid. Quer dizer, o que ele fez na Covid e o que ele deixou de fazer na Covid, ele tinha que estar preso em qualquer país. Em qualquer país do mundo, ele estaria preso, cara. Agora, quando a gente pensa no Trump, a gente também dá uma, né, pensa assim, né? Mas Estados Unidos não são exemplo também para nenhum país. Não, lógico que não, mas veja, os Estados Unidos hoje, ele está à beira de uma guerra civil, que todo mundo diz, todo mundo sabe, não há mais denominador comum no país. Certo? Eu penso diferente de você pensa diferente de mim, mas existe um terreno comum. Não existe mais nada que é bipartidário nos Estados Unidos. Se eu sou democrata e você é republicano ou vice-versa, eu vou ter a posição contrária à sua por princípio. Então, não existe mais. Agora, existe uma coisa que eu ainda acho, nos meus... Hoje é sexta-feira, né? Hoje sou otimista, sexta-feira eu sou otimista. Eu ainda acho que a justiça pode, de fato, condenar o Trump. É um processo lento lá, etc. Ele aparelhou completamente a Suprema Corte, mas existe lá aquele Jack Smith lá, que é o procurador lá, esse cara é uma pedra no sapato dele, entendeu? É um cara inteligente, o cara está trabalhando, existem, não me lembro agora quantos, mas são dezenas de processos contra o Trump, e eu ainda acho que pode haver. No sistema político americano, o Trump ganha. Quer dizer, não sei. Ele ganha entre os republicanos, mas eu não sei se hoje o eleitorado americano vai votar majoritariamente. Ele se faz passar por vítima, né, de um processo persecutório. Exato. Agora, ficou tão evidente aquela história do 6 de janeiro do Capitólio, o Trump... Então, ordenando aquilo lá, quer dizer, a própria elite conservadora estadunidense também desacredita, fala, meu Deus do céu, o que a gente elegeu, né, para presidente da República? Ô Luiz Marques, antes da gente entrar no tema ambiental, que a gente precisa, eu estou te chamando hoje aqui para a gente atualizar as nossas preocupações e angústias com relação a isso, eu queria te fazer uma última pergunta com relação a essa cena política. Quer dizer, assim, a despeito de todo o ceticismo, eu estou insistindo muito nessa questão aqui com o nosso coletivo, com o nosso público, de não acreditar nas instituições, de não acreditar na delação do caso Marielle, de não acreditar que a investigação da BIM vai dar em alguma coisa, eles vão ser presos. Evidentemente, a gente tem subsídio para não acreditar em nada disso, que a justiça seja feita, mas nós não estamos num outro momento. Não sei, como é que você está sentindo? Quer dizer, a tentativa, pelo menos, de levantar os podres do governo anterior, que é uma coisa recorrente que vai acontecer até 2030 nesse país, né? Não seria um outro momento que a gente está vivendo, ou ainda a gente está tateando e espanando ainda nossas ações? Olha, Conde, eu tendo a concordar com você. Embora você, quando você fala isso, você tem uma tal experiência nisso, você segue tão de perto isso, que eu me sinto muito desinformado para, digamos assim, ter com você um diálogo de igual para igual. Você conhece esse assunto muito bem, você acompanha esse assunto muito bem. Eu acompanho no momento que eu leio o jornal, etc. Então, mas tendo a concordar com você que, efetivamente, hoje nós estamos num momento em que o Estado brasileiro foi desmontado, e esse primeiro ano do Lula é um ano de recuperação, leva muita porrada, está tateando. Então, a minha impressão é que, efetivamente, no segundo ano do mandato do Lula, nós vamos ter uma situação mais organizada do ponto de vista do governo, inclusive nesse aspecto que você está falando.
Agora, eu acho que, de outro lado, e já transitando um pouquinho para outras questões, mas não ainda para a questão ambiental, a situação internacional hoje é tão tensa, ela é tão tensa, que isso, a meu ver, é extremamente prejudicial para qualquer governança, né? E no caso, a governança brasileira no governo Lula. É muito complicado hoje. Quer dizer, você pega o caso, por exemplo, de Israel, e você vê que o Brasil apoiou, portanto, a moção, o pedido de processo junto ao Tribunal de Justiça Internacional, e foi extremamente criticado, etc. Então, você tem hoje a questão internacional hoje está muito, muito, muito à flor da pele. E há uma espécie de realinhamento de forças em função muito dessa questão. A questão das guerras, né? E isso vai levar, inclusive, problemas muito grandes para a economia, eu acho, do Brasil. Não só do Brasil, do mundo todo. Quer dizer, o Brasil está até relativamente protegido em relação a essas questões, e né, historicamente sempre foi uma grande desvantagem nós estarmos tão isolados, digamos assim. Hoje é uma vantagem. Hoje é uma vantagem. A posição geopolítica do Brasil hoje é uma vantagem exatamente por causa do isolamento. Então, se você morasse na Europa, ali na Alemanha, por exemplo, a ideia de que você pode sofrer uma bomba atômica de uma hora para outra... Eles sofrem muito mais, né? Sofrem muito mais, entendeu? Eles estão muito mais ali na zona de atrito, propriamente. O Brasil nunca esteve numa zona de atrito e hoje isso é uma vantagem para o Brasil. Quase que o Maduro conseguiu fazer uma zona de atrito aqui. Então, isso é uma bela coisa, né? Você vê, o Maduro fez uma bobagem lá, tá certo? Uma bravata, e teve que recuar. Por quê? Porque o Lula falou, olha, eu não... Aqui não. Falou menos para ele. Isso. Entendeu? Então, e aí você vê claramente que ele aí afinou, né? Afinou. Então, eu acho que o América do Sul, nesse aspecto, mas vai ser muito complicado. Mas nós temos, desculpa até te interromper, Luiz Marcos, porque nós temos a situação da Argentina ali, que é um capítulo à parte agora. Nós vimos o que aconteceu no Equador, o que está acontecendo na América Central, Guatemala, Nicarágua, o Peru, né? É uma situação... eu não sei se eu tenho memória de uma América Latina... né, conflagrada, assim, à exceção, curiosamente, do Brasil, mas o Brasil está passando por uma outra experiência, quer dizer, de milícias dominarem a política e o judiciário, né, no Rio de Janeiro, esse caso da delação da Marielle. Eu interrompi você estava completando, por favor, então, complete, que daí eu vou... Não, eu acho que sim, quer dizer, é uma situação, no caso da Argentina, porque eu acho que é o mais evidente, né? Mas você vê que é uma situação muito também de despreparo do Estado para aplicar a lei. Quer dizer, você vê o que acontece no Rio de Janeiro, São Paulo também, imagina, a gente fica falando do Rio de Janeiro aqui, São Paulo está igual. Se São Paulo fosse uma maravilha. São Paulo fosse, né, um Zurique, né? E na Amazônia, né, toda aquela região da Amazônia está completamente tomada pelo PCC e por outros grupos de crime organizado, etc. Mas é uma questão de organização do Estado. Você tem que ter uma justiça, você tem que ter uma polícia bem aparelhada, bem informada, com capacidade de repressão, sabe, não é simplesmente o cara sair dando tiro para todo lado, você tem que ter uma polícia efetiva, então é uma questão de organização do Estado, e eu acho que isso é fortemente uma das consequências daquilo que todo mundo chama de neoliberalismo, sei lá como é que chama isso, eu tenho um pouco já cansado desse termo neoliberalismo, mas em todo caso, vamos chamar isso mais uma vez, ou seja, uma ideia de que o Estado é o problema e não a solução. Né? Então, que está mais do lado da solução, na realidade, do que do lado do problema, porque você tem que criar um Estado. Agora, que tipo de Estado você vai criar, aí a gente vai discutir. Mas a ideia de que numa sociedade como a nossa, nós tenhamos déficit de Estado é completamente inaceitável. Nós temos que ter uma presença muito forte do Estado, desde o lixeiro da rua até o crime organizado. Certo? Haja visto o que está acontecendo com as fornecedoras de energia pelo Brasil inteiro, né? Que estão deixando todo mundo na mão, né? Em São Paulo, Porto Alegre. Ô, Luiz Marcos, você, durante essa semana,
me mandou umas notas aqui. Evidentemente, o público aqui está muito ávido também para ter informações sobre esse tema. Eu queria que você comentasse um pouquinho o assassinato, né, dos pataxós, da liderança indígena pataxó na Bahia, que é emblemático também, né? Você ficou muito tocado por isso, como todos nós aqui. O que você poderia dizer para a gente desse crime bárbaro, que inclusive o Roberto Tardelli disse aqui, né, que eles filmaram antes, né, a programação desse crime e jogaram nas redes, quer dizer, uma coisa de brutalidade singular. Explícita, né? Explícita. Exatamente, é o último aí, ou mais um dos desafios lançados pelos foras da lei contra o governo. E se o Lula, nesse caso preciso, não reagir de uma maneira muito severa, ele vai perder a autoridade. Né? Então, essa questão da autoridade do Estado é extremamente importante. Né? Nós estamos hoje diante de um assalto ao poder, através exatamente das milícias, através dessa mancomunação entre parte do sistema político, entre os quais o grupo bolsonarista e o crime organizado, que é fulcral para que exista a possibilidade de governança. Quer dizer, se não houver uma punição exemplar capaz de dissuadir, né, a continuidade desse tipo de crime, na Bahia, no centro-oeste, no norte do país, sobretudo no sul do país também, né, onde você tem comunidades tradicionais, sejam elas indígenas, sejam elas de outro tipo, ribeirinhos, quilombolas, etc., etc., e essa turma é assediada porque eles são muito vulneráveis, e assassinados, e etc. Se não houver a presença do Estado ali, isso não tem fim. Isso não tem fim. Porque o programa do bolsonarismo, o programa seja a instauração de um Estado policial fascista, seja a desordem completa. A desordem completa, eu faço o que eu quero, eu vou aqui, quem está armado ganha. Entende? Então, o que é o Estado, Conde? O Estado é quando o mais fraco, o direito do mais fraco, prevalece sobre a força. Se o Estado não faz isso, ele está do lado da... Ele deixa de existir, ele deixa de ter função, entende? Ele deixa de ter função. Então, aí tem uma responsabilidade do Estado para punir exatamente o crime, que é um crime que, né, ninguém precisa ser Sherlock Holmes para saber quem é que cometeu o crime. Como você disse, está filmado. Está filmado, certo? Então, ali já tem uma confissão de culpa. É só prender. Agora, por que não precisa prender, gente? Agora, o cara tem um vínculo lá, entendeu? Eu achei a reação do Jerônimo, do governador da Bahia, extremamente fraca. Fraca, ele deu uma coletiva, né? Pô, gente, isso é inaceitável. Entendeu? Obrigado por ter me dito que isso é inaceitável. E o que você vai fazer em relação a isso? Entende? Então, isso parece que prenderam aí 2 pessoas, não sei, mas alguma reação parece que já foi esboçada. Mas isso tem que ser desmontagem, tem que ser uma intervenção. E, pô, sabe, aqui, né? Aqui entre nós e a torcida do Flamengo, tá certo? O senhor Rui Costa foi governador da Bahia de 2015 a 2022 e é o ministro-chefe da Casa Civil, tá certo? Então, sabe... Existe uma forçação de barra de normalidade, como se tudo isso fosse... isso tem desde... Eu acho que isso tem a ver também, o Marx, né, com a ação do governo no território Yanomami, que foi exemplar, diga-se de passagem, naquele momento, só que depois foi interrompida e os Yanomami estão lá de novo, todos... De novo, tá certo? De novo. E aí o Lula ficou bravo, né? Quer dizer, as pressões que a gente falou, e ordenou ali Sônia Guajajara, Marina Silva e Silvia Almeida para irem para lá para constatarem, verem com os próprios olhos, para ver o que estava acontecendo ali. É dramático. Mas, Conde, quando um funcionário do IBAMA começa a fazer greve, é porque a situação está muito ruim. Porque esses caras são os abnegados, entende? São os caras que abraçam, sabe, vestem a camisa de uma maneira como poucos funcionários públicos no Brasil.
Quando eles chegam à conclusão de que não existe outra solução se não fazer greve, é porque o governo tem que imediatamente tomar as medidas necessárias para melhorar, abrir concurso. Você tem um déficit de funcionários do IBAMA gigantesco, e esses funcionários estão mal assessorados do ponto de vista da força policial, e até mesmo no limite militar. Porque eles são recebidos a bala lá. Só atualizar essa questão. Ele não é um policial, entende? Eles estão em greve até hoje, né? Paralisação de fiscais ambientais completa 3 semanas, com 90% de adesão. Parece que tem uma reunião marcada para os próximos dias aí, para tentar resolver. Quer dizer, dramático, realmente, com tudo que o Brasil está sofrendo. Sabe? Diga. O Lula tem que chamar a Marina Silva, tem que chamar o Ministério do Planejamento e falar assim, olha, resolvam essa questão do ponto de vista salarial, resolvam do ponto de vista da abertura de concurso público, nem sei quem tem que tomar essa iniciativa, estou pensando que a Marina Silva vai ver que nem é, mas alguém, a autoridade competente tem que abrir concurso e falar quantos vocês precisam, quantos funcionários vocês precisam, porque isso é prioridade do Brasil, gente, é prioridade do Brasil. Entende? Então, dá para resolver tudo ao mesmo tempo? Não dá, mas vamos resolver as prioridades. Uma das prioridades primeiras mesmo é essa, certo? É a questão de você ser capaz de restaurar a autoridade do Estado na Amazônia. Luiz Marques, vamos para a questão da Amazônia. A gente teve dados aí alvissareiros, né, do governo, depois de um ano, diminuiu muito o desmatamento, foi uma redução realmente que foi recorde, a despeito de o Cerrado ter aumentado também terrivelmente o desmatamento nesse processo todo. Bahia, novamente a Bahia. Novamente a Bahia. E você, verdade, a gente precisa pegar no pé né, o PT. Porque é o lugar que mais houve desmatamento do Cerrado foi na Bahia. Há 17 anos, né? Precisamos fazer essa cobrança mesmo. E você também, os dados do ano mais quente da história do planeta, né? Nesses últimos tempos, os eventos extremos que nós estamos vendo aqui no Brasil, que está acontecendo no Rio Grande do Sul e tudo mais, acabou ficando ali numa zona de muita instabilidade climática. Como é que você... qual é o atual estágio desse processo de proteção no Brasil? Você que está sempre muito envolvido com essas questões. Você me mandou uns gráficos também, se você quiser eu coloco aqui na tela. Se você quiser pôr, tá bom, tá ótimo. Mas olha, veja, eu acho que efetivamente, ontem saiu na imprensa especializada, e saiu na imprensa também geral, que o aumento gigantesco do aquecimento no Atlântico Norte, que é uma das causas dos incêndios da Amazônia, não é só o El Niño, não se deve, o grande salto no aquecimento médio global e em várias regiões, não se deve preponderantemente ao El Niño. Porque o El Niño, né, as pessoas tendem a falar, o El Niño, então é um episódio, vai passar, depois vai voltar à normalidade. Não, o El Niño é um dos fatores apenas, e não é o mais importante nesse processo de salto de aquecimento de forma geral. Um salto que mesmo os cenários mais pessimistas não previam. Quer dizer, um aumento de 0,6 na média global. Hoje nós estamos falando, você tem pequenas divergências entre as grandes agências de mensuração do aquecimento, porque cada uma dessas agências tem bancos de dados um pouco diferentes, estão medindo em lugares diferentes. Mas o que você tem hoje? Pega as três maiores, o Met Office da Inglaterra, o Copernicus da Europa e o Berkeley Earth dos Estados Unidos. Esses três mostram o quê? O mais otimista está falando em 1,44. Um aquecimento médio, global, superficial do planeta, terrestre e marítimo combinados, em relação a esse período que é convencionalmente chamado período pré-industrial. Tá bom? Então, o que o Met Office fala? Fala em 1,44. 1,44. Estamos... O Met Office fala em 1,48. O Copernicus fala em 1,48. E o Earthly Burke fala em 1,54. Quer dizer, nós estamos em torno já de 1,5. O que é 1,5? 1,5 é aquela
aquele marco, aquele patamar de aquecimento que era necessário evitar desde o texto do Acordo de Paris de 2015. Os cientistas falavam que 1,5 ia acontecer só nos anos 30. Entre 2032 e 2050, falava o IPCC, entre 2032 e 2050. No final dos anos 30. Nós estamos fazendo isso, acontecendo isso em 2023, 2024. Possivelmente, quando o El Niño passar, vai diminuir novamente o aquecimento de 0,1, mas nós vamos agora estar já num outro patamar. Nós estamos num outro patamar. E é irreversível. Irreversível. Então, o que a gente tem que entender, e a gente não está entendendo, é que agora vamos dizer assim, as metas explodiram. Tá? As metas fracassaram, nós estamos galopando agora para 2 graus Celsius. O que nós temos que pensar agora é o seguinte: tudo é necessário, tudo é imprescindível para que a gente diminua a aceleração desse processo. Nós temos que desacelerar esse processo, porque a gente tem que ganhar tempo para se adaptar. O tempo é a variável mais importante na adaptação. Tá certo? O tempo. Você quer mudar algum hábito na sua vida, fundamental, que você está com algum problema. Se você fala, amanhã eu vou mudar, você não vai. Mas se você fala, daqui a 2 anos eu vou mudar esse hábito. Aliás, o José Mujica diz que a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha por tempo. Por tempo. Exatamente, tá certo? Trabalha para a gente ter tempo. A gente precisa de tempo. E como é que você tem que fazer para ter tempo? É pisar no freio. Você vai bater naquele muro, cara, não tem jeito. Agora, se você bater a 60 por hora, 50, 40, 30, é uma diferença brutal. E isso que eu estou falando é 0,1 graus Celsius a menos do aquecimento. 0,2 graus Celsius do aquecimento. Porque agora é uma curva, não é uma linha reta. Né? É uma curva. Exatamente, tá certo? Então você está aí exatamente com essa questão. Está vendo onde que está? Onde é que está em 2023? Olha ali o pontinho final, já está mais perto de 1,6 do que de 1,5. Está vendo? Está mais perto. Isso aqui é o Hadley Center, é o Met Office. Então, é uma situação... Também, né? Olha isso, está vendo? Isso aqui é bem interessante, olha só. O que você está vendo aqui? Ó? De janeiro a dezembro de 2023, né? De cada ano. Né? De cada ano. E pega aquela linha preta ali, ó, finalzinho, entre 2011 e 2023. Está vendo ali em cima? Está escrito 2011 e 2023, tendência. Qual é a tendência? Mais 0,33 graus Celsius por década. A cada década, a temperatura média global do planeta, desde 2011 a 2023, mas a cada década ela está aumentando 0,33 graus Celsius. O que significa isso? Significa que a cada 3 décadas você aumentou 1 grau. 0,33 por década, multiplica por 3 e você tem 1 grau. 1 grau. Olha, a gente demorou de 1915 de 1920 a 2015. 1920 a 2015, quase um século, certo? Quase um século. Quase um século. Para aumentar 1 grau. Agora, a cada 3 décadas, a gente aumenta mais 1 grau. Parece a proporção da população, né? Porque também... É geométrica, exatamente. Chegar a 1 bilhão foi tanto tempo, depois para dobrar foi menos, depois para dobrar foi menos. Exatamente. Só que agora a população, graças a Deus, está diminuindo agora a aceleração dela, né? Então, esse aspecto, pelo menos, está mais sob controle. Mas a questão do clima, não. Isso aí, sabe, você soltou o cavalo, cara. Agora, para você se segurar, o negócio, você tem que tomar medidas muito mais graves. Né? Luiz Marques, deixa eu atualizar um dado aqui com você, porque quando você falou para mim que o Brasil, que o agronegócio é o principal responsável pelas emissões no Brasil, para mim foi uma novidade. Quer dizer, como o Brasil tem a matriz energética limpa, né? Acho que é a maior percentual. Mais ou menos limpa, razoavelmente. Mais ou menos, não, continua sendo uma das mais, talvez a mais limpa do mundo, né? 80%, uma coisa assim. Dependendo do tipo de hidrelétrica, mas vamos lá. Tudo bem. E agora, mas no mundo são os combustíveis fósseis. No Brasil, o agronegócio, no mundo são os combustíveis fósseis, é isso. Agora eu não tenho o dado preciso, mas é da ordem de 70%, 75%, 72%, dependendo do ano, 70%, 72%, 74%,
das emissões de gases de efeito estufa brasileiras provém do desmatamento e da mudança do, como é que eles chamam? Eles chamam de uma maneira eufemística, mudança do uso do solo. Ou seja, tinha uma floresta lá, agora você está pondo pasto ali, tá certo? Você mudou o uso do solo, como eles chamam, tá certo? Isso é para, né, é uma linguagem completamente eufemística. Desmataram, basicamente foi isso que aconteceu, desmataram. E também o gado, porque o gado é enorme, 70% a 80% do desmatamento da Amazônia, historicamente falando, desde os anos 70 até agora, desde 85 pelo menos até agora, mais de 80% é para abertura de pastagem. Você põe um boizinho lá. Esse boi, por sua vez, nós temos hoje uma gigantesca, o maior rebanho do mundo de gado, maior que da Índia. O IBGE fala em 224 milhões de cabeças de gado, tem mais gado do que gente. Esse gado que votou está hoje, que está cada vez mais concentrado na Amazônia, no norte do Cerrado e na Amazônia, esse gado emite uma coisa chamada metano. Atividade inteira, são ruminantes lá, fica lá fazendo aquele negócio lá, tem uma atividade entérica lá que eles chamam, um rumen, e esse rumen aí vai virar metano. A gente também, quando a gente solta pum, a gente solta metano também, só que o nosso punzinho é pequenininho perto do deles, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem hoje o grande fator, né, o que você tem que atacar para resolver a questão é você sair dessa dieta de carne. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, tem gente que gosta muito de carne. É uma questão muito difícil do ponto de vista do consumidor, porque o hábito alimentar é uma coisa que você adquire muito criança, e é muito difícil mudar. Blá, blá, blá. Mas diminui, cara. Se você não consegue parar, diminui. Porque 70%, 80% da carne produzida no Brasil é consumida por nós. Por nós, quero saber quem? Para aqueles 10, 20, 30% que tem dinheiro para comer carne. Aliás, tem um estudo também de que os mais ricos emitem muito mais. Muito mais. Né? Você pegar, né, a figurinha mais simples é aquela 10% da população mais rica emite 50%. E os 50% mais pobres emitem 10%. Né? 10 para 50, 50 para 10. Né? Aí varia um pouquinho de ano para ano, mas essa é a fórmula mais simples, vamos dizer assim, para entender o tamanho da encrenca. Então, são os ricos no Brasil, claro, que comem carne, a classe média mais abastada, agora, o resto, que a gente fala soja, para que serve a soja, Conde? Para ração animal. Para ração animal. Pra porco, galinha e peixe. Né? Fora do Brasil. Aí o Brasil consome 20% só, é o contrário. 80% da soja do Brasil é exportada, vai em grande parte para a China, vai para a Europa, vai para o Oriente Médio, vai para os Estados Unidos, inclusive. E aí você tem, basicamente... Luiz Marcos, só para... A gente está chegando aqui no nosso fim, do fim da sua participação, sempre importante aqui para nós. Agora, você está... É aquela questão, o neoliberalismo, o capitalismo, está no DNA dos seres humanos, dos sujeitos, essa degradação com o planeta. Quer dizer, e as COPs e os debates internacionais tampouco estão chegando, resvalando nessa questão central, né? Eu queria que você falasse um pouco do Brasil, assim, quer dizer, no Brasil... As coisas estão caminhando? Olha, Conde, tem esse plano plurianual aí até 2027, foi publicado aí recentemente, a imprensa, a Daniela Chiaretti fez um artigo lá no Valor, muito bacana. É um plano muito bonito, está correto aquele plano, entendeu? Acho que nas linhas gerais, você tem um plano plurianual, você tem uma presença transversal do Ministério do Meio Ambiente, a questão realmente de mudar a matriz de uma maneira mais sustentável, etc. Você está apresentando o plano. Agora, vamos ver se o plano vai ser implementado. Né? Eu acho que, do ponto de vista do esforço do governo de criar um plano plurianual, né, o que ele chama de PPA, aí,
parabéns, tirar o chapéu. Foi um trabalho, foi feito, existe, tem resultado, tem meta, tem controle, tá, agora... Bacana. E tem uma coisa interessante, né? Até 2030, colocar 12 milhões de hectares, 120 mil quilômetros quadrados de reflorestamento, que era um compromisso de Estado do Brasil lá em 2015 no Acordo de Paris. Foi feito alguma coisa até agora? Sério. Mas agora estão falando que vai rolar, né? Que vai rolar, que vão fazer isso. Então vamos ver, porque o Brasil precisa efetivamente restaurar 120 mil quilômetros quadrados. O que é? É metade do estado de São Paulo, não é o Oceano Atlântico, não, entendeu? Metade do estado de São Paulo. Se você conseguir restaurar isso, mas restaurar de verdade, não é para plantar eucalipto, restaurar a floresta, já é um esforço. O Brasil, quando eu falo, termino com isso, o Brasil é o país mais importante do mundo. É o país mais importante do mundo em termos de biosfera. É a mais rica biosfera do planeta. É a maior quantidade de espécies endêmicas que só existem aqui em relação a qualquer outra região do mundo. Não diga, o Luiz se ufana do seu país, não é isso, não. O fato é que esse território aqui, ao qual nós damos o nome de Brasil, é o território mais importante do mundo em relação... Então, a responsabilidade do Brasil é gigantesca em relação a isso. Não é como o Uruguai, que eu adoro, mas o que aconteceu no Uruguai não afeta o planeta, você entende? Agora, o que acontece no Brasil afeta o planeta inteiro, cara. Então, é muito, muito importante. E o problema do Pantanal precisa ser atacado. O Pantanal é a maior concentração de espécies de aves do mundo, rapaz. Sabe, a gente não está sozinho no planeta, a gente está dividindo isso aí com outras espécies, pô, e a gente está achando que... Parece que a ficha, o Luiz Marques, está caindo lentamente. Parece que deu uma acelerada, né? Porque passou a participar das agendas aí dos chefes de Estado, mas existe uma hipocrisia muito grande ainda nisso. Deixa eu trazer participação do público aqui. Edson Antunes está dizendo: a justiça no Brasil é de conveniência, lei tem. É verdade, né? A lei tem, só que não é cumprida, né? Exatamente. Fátima, aqui, amei o convidado. Obrigado, Fátima. O Luiz Marques aqui, sempre bacana. Maria Aparecida Guglielmi, o sujeito cria gado e se diz preocupado com o meio ambiente. Exato. Rodrigo, doutor Luiz realmente agrega o debate, ótima escolha. Verônica Conde, o que aconteceu com o buraco da camada de ozônio? Por que não morremos devido ao aerosol? O buraco da camada de ozônio, ele começou a reduzir, né? E depois... Como é que está isso? Um processo muito longo, ele reduziu, mas agora parou de reduzir e voltou a crescer ainda de uma maneira episódica. Está vendo momentos em que ele aumenta mais, então aquela tendência, que era uma tendência linear de diminuição, foi interrompida. Tem várias hipóteses em relação a isso, inclusive a produção desses aerossóis exatamente clandestinos, que foram detectados, por exemplo, na China, etc. Mas agora, eu não conheço o assunto suficiente para poder responder com propriedade disso. Verdade aqui. Eletra Silva está dizendo: sou vegetariana há 4 anos, quando aposentei, larguei peixe, que era a carne que eu comia. Manuel João, professor Dr. Luiz Marques, pôs o dedo na ferida ao dizer que milionário não vai para a cadeia, justamente essa barreira que impede o Brasil de se desenvolver. O Haddad está tentando taxar os mais ricos, aliás, aprovou a reforma tributária. Um escândalo, entendeu? A expressão é um escândalo. Você vai querer parar com a desoneração daqueles setores, né, o Luiz Marques? Eles gritam, eles ficam histéricos, se jogam na parede, a imprensa ajuda, né? É uma coisa, é até divertido se não fosse trágico. É vingança, é revanchismo, eles falam. Revanchismo. Coitado dos milionários, eu fiquei com tanta pena dos milionários. Tão perseguidos. Tão perseguidos, né? Fazer um movimento, Milionários Unidos, né? Exatamente. Luiz Marques, sempre bom conversar contigo, obrigado pela sua presença aqui, pelos comentários também sobre a cena política. Logo você volta para a gente atualizar tudo isso por aqui. Quero dizer para você que estou sempre à disposição também para os temas que você quiser trazer, quiser divulgar. Vou fazendo isso, Conde, vou fazendo isso. Muitíssimo obrigado, gente.